Capítulo 6 O segundo julgamento, 3. Conteúdo patrocinado. Dominá-los não era uma opção para mim. E embora o objetivo do julgamento fosse o assassinato, isso era quase impossível com os guardas de plantão. A lama celestial realmente não mudaria esse fato. Finalmente, considerando o prazo ridiculamente curto, não pode ser muito exigente. Broxo. Uma tocha acesa que fiz juntando um pouco de madeira seca do chão. Olhei nervosamente para a chama dançante antes de guardá-la no inventário. Eu não sabia como funcionava o inventário, mas a tocha permaneceu acesa dentro do inventário. Mas isso não significava necessariamente que a tocha queimasse. Ter isso lá fora poderia me render um bom dinheiro. Eu teria entrado em uma guilda e trabalhado como salvaguarda de itens importantes ou até mesmo como transportador. A torre estava dando esse tipo de habilidade de graça. Vamos nos concentrar na situação atual por enquanto. Prendi a respiração por antecipação. Apenas jogar esta tocha colocaria fogo em toda a floresta. Este foi o método maluco que pensei. Se este fosse um local criado pela torre, eu não teria que me preocupar com as consequências de colocar fogo na floresta. E mesmo que esse lugar existisse na vida real, não teria importância para mim, desde que voltasse para a sala de espera. Alguns podem dizer que isso foi irresponsável, mas eu não tinha nenhuma responsabilidade de me preocupar com esse lugar. Minha vida teve precedência sobre onde quer que isso fosse. Eu nem me senti culpado. Depois de causar um incêndio, eu teria que escolher os orcs separados, um por um. Depois que eu aumentasse minhas estatísticas usando as almas orcs, teria uma chance muito melhor contra o chefe. Eu poderia ter pensado mais nesse plano, mas não teria feito diferença. Não há outra solução para este julgamento. O que a hesitação vai fazer por mim? Embora fosse estranho que o objetivo do julgamento fosse o assassinato, o julgamento tornou muito difícil fazê-lo. A cerca parecia muito resistente, e o grande número de orcs tornava difícil entrar furtivamente, não importando a hora do dia. Não poderei nem fugir se falhar em minha tentativa de assassinato. Haveria muito risco envolvido para tentar entrar furtivamente. Mas causar um incêndio foi diferente. Todos os caçadores de orcs vão caçar de manhã cedo. Ao contrário da sua aparência, era uma espécie trabalhadora. Conteúdo patrocinado. E uma característica da espécie orc é que, depois que partiram, não voltaram para sua tribo até o pôr do sol. Olhando para o sol, deve ser por volta do meio-dia agora. Eles deveriam estar longe o suficiente de sua aldeia agora. Eu seria capaz de combatê-los sem a sua principal fonte de força. Com uma parte de seus militares desaparecidos, minhas chances de eliminá-los aumentaram drasticamente. Era apenas um estereótipo de que todos os orcs podem lutar. Mesmo as mesmas espécies de monstros têm classificações. Os orcs trabalhadores foram designados como trabalhadores porque não estavam aptos para lutar. E os orcs guardas são os orcs que não eram bons o suficiente para serem orcs caçadores. O número de guardas na frente e a escala da cerca sugerem que não há muitos deles. De forma conservadora, deveria haver 2 ou 3 guardas e apenas um velho orc como chefe. A Associação de Caçadores divulgou um comunicado oficial dizendo que o orc mais velho se torna o chefe da tribo, portanto as informações devem ser precisas. Se eu pudesse causar comoção enquanto a maior parte de seu poderio militar estivesse fora, teria a chance de ser capaz de destruí-los. Eu só tenho que manter a calma e diminuir o número deles. Isso mudaria o rumo da batalha. Isso significava que eu teria que matar pelo menos 2 ou 3 orcs enquanto eles estivessem confusos. Não sou forte o suficiente para lutar contra eles na entrada do portão. Preciso aumentar minha força para pelo menos 20. Se eu tivesse força suficiente para poder enfrentar um orc, tudo seria muito mais tranquilo. Havia uma chance de os orcs se agruparem,
mas as chances disso eram baixas. Normalmente, eles pegariam um pouco de água se achassem que podem lidar com o fogo. Então a maioria dos orcs iria para o rio ou lago próximo para buscar um pouco de água. Os orcs mais ocupados seriam os orcs trabalhadores. E eu poderia aproveitar esse tempo para matá-los quando estivessem longe o suficiente da aldeia. Se houver risco de morte, não importa o que eu faça, tenho que escolher o plano mais infalível. Isso não mudou desde o tutorial. Em vez de correr em busca de uma saída que pode ou não existir, optei por lutar contra o golem de areia com a arma fornecida. Porque isso era mais certo. Eu era o único que poderia perder alguma coisa por ser hesitante. Eu tive que matar antes de ser morto. Eu mantive isso em mente enquanto dava um passo à frente. Agora era a hora de agir. Asterisco, asterisco, asterisco. Depois de terminar meus preparativos, comecei a me mover em direção à marca no mapa. Não havia tempo a perder. Deitei-me no chão novamente enquanto rastejava pela grama. Eu me cobri com lama celestial, mas nunca posso ser muito cuidadoso. Conteúdo patrocinado. Eu só aprendi sobre isso em livros, então foi a primeira vez que coloquei isso em prática. Um erro pode acabar custando minha vida. Chiek, chiek. Depois de algum tempo, ouvi os orcs além da grama novamente. Mantive minha respiração estável enquanto rastejava lentamente. Ocasionalmente observando os guardas com a respiração presa. Não importa quão fortes fossem esses orcs sentinelas, não havia muitos deles. Eles eram mantidos perto da aldeia apenas como reserva quando os caçadores estavam fora. Eles provavelmente pensam que podem lidar com invasões desde que alguns deles fiquem. Esta também era uma característica da espécie orc. De acordo com a Associação de Caçadores, os orcs guardas nem sempre estão em patrulha. Eles voltam para a aldeia para comer e almoçar. Eles não permanecem por muito tempo, mas ainda são informações úteis. Há casos em que os trabalhadores saem em patrulha por falta de guardas, mas isso não é importante para mim. Os orcs trabalhadores tendiam a ser muito mais fracos que os outros tipos de orcs. Se esses guardas corressem para a fonte de água, eu teria que cuidar deles secretamente pelos fundos. Mas antes disso, tive que passar despercebido e ficar totalmente em silêncio. Afinal, a lama apenas mascarava o cheiro e a visão. Esta foi a parte mais importante do plano. Todos os músculos do corpo enrijeceram enquanto eu observava o que estava ao meu redor. Assim como minhas pernas estavam prestes a adormecer. Chiek, chiek. Um dos guardas respirou fundo enquanto acenava para o outro. Eles me viram. Instintivamente abri meu inventário para me preparar para uma batalha, mas percebi que estava enganado. Passo, passo. Parecendo exaustos, os guardas bocejaram e recuaram para a cerca de madeira. Era isso que eu estava esperando. Talvez eu não tenha outra chance. Levantei-me silenciosamente e escolhi um local para incendiar. Grama alta e cerca de madeira, era perfeita para espalhar fogo. Tirei a tocha do inventário. Gross! O fogo se espalhou pela grama como se tivesse vida própria. Levei-o até a cerca e as árvores próximas para espalhá-lo ainda mais. Gross! Conteúdo patrocinado. A fumaça encheu o ar em um instante. Joguei a tocha para o outro lado para invocar outro fogo. Eu pensei que isso poderia ser fogo demais para liderar apenas um ou dois orcs, mas... o que eu poderia fazer? Melhor maior que menor. Escondi-me atrás de uma das árvores não afetadas e esperei pela resposta deles. Os trabalhadores devem sair em breve para retirar isso. Isso deve ser pequeno o suficiente para que eles corram para impedi-lo. A propagação foi rápida, mas não chegou a um ponto em que não fosse possível pará-la. Depois de uma breve espera. Chiek! Chié! Ouvi um grito de pânico além da cerca.
Depois disso, um orc correu em direção ao fogo com pressa. É uma sentinela? Não. Ele não estava armado. Era um orc trabalhador. SH Shiek? Shiek, Shie. Ele parecia horrorizado quando as chamas ficaram maiores. Levado de volta, ele ficou ali, confuso sobre o que fazer a seguir. Então, dei meus primeiros passos nessa direção. Nunca haveria uma chance mais perfeita. Ele nem é um guarda que pode revidar com eficácia. Não pensei muito nisso e segui de acordo com meu plano. Correndo em direção às suas costas, saio do chão e encurto a distância. Isso. SH Shiek. Quando o orc se virou em pânico. Facada. SH Shiek. Enfiei a espada que tirei do meu inventário em seu estômago. Não havia como ele reagir a isso. Sem sequer conseguir soltar um grito, o orc tropeçou para trás, soltando gritos mudos. Alguns podem simpatizar com os monstros, mas eu estava longe disso. Foi culpa deles que minha vida estivesse arruinada. Tome isso, seu bastardo. Em vez de sentir culpa ou excitação, meu batimento cardíaco desacelerou. Conteúdo patrocinado. Puxei minha espada para enfiá-la direto em seu coração. Não houve hesitação. SH Shiek. O orc soltou um suspiro fraco antes de ser envolvido por uma névoa negra. Sim, era isso que eu estava esperando. Ativando a habilidade inata Necromancia, TF. Você gostaria de absorver o espírito do orc? SM. Coloquei o cadáver do orc no chão para que não fizesse barulho e pressionei Y. Você absorveu a alma do orc. Número de almas em posse, 5. Proficiência aumentada em 9%. Troquei a alma por estatísticas assim que a absorvi. Aumentando permanentemente suas estatísticas usando as almas em cativeiro. Força aumentada em 4. Agilidade aumentada em 2. Número de almas em posse, 0,5. Abri minha janela de status quando senti uma onda de adrenalina. Ansungion. Força, A16, resistência, 11. Agilidade, 11, mana, 8. Habilidade inata, necromancia, TF. Habilidade, regeneração acelerada, e mais. Minha força está chegando a 20 agora. Minha resistência e agilidade também passaram de 10 e estão a caminho de 20 também. Eu deveria ser capaz de lidar com um orc em uma batalha direta agora. Mas não demorei muito para me dar um tapinha nas costas. SGEE. Desta vez, era um orc guarda totalmente armado. Mas eu não estava com medo como da última vez. Eu não teria certeza se houvesse 2 orcs, mas ele veio sozinho. Leia os capítulos mais recentes em wuxiaold.site only. Sentindo-me abençoado, murmurei uma palavra baixinho. Inventário. Peguei meu escudo e fiquei cara a cara com o orc. A altura de começar. ______. Conteúdo patrocinado. Capítulo 7. O segundo julgamento, 4. Conteúdo patrocinado. Surpreendentemente, aconteceu num instante. Minhas estatísticas fortalecidas tiveram um papel importante em derrubá-lo, mas foi principalmente porque ele estava em choque com a situação. Mas você absorveu a alma do orc. Número de almas em posse, 5. Proficiência aumentada em 7%. Uf. Embora eu o tenha pego desprevenido, um orc era um orc. Eu mal me esquivei de todos os seus ataques e consegui enfiar minha espada em seu pescoço. Ativando a habilidade regeneração acelerada. As pequenas feridas que tive durante o processo já começaram a fechar. É assim que funciona a regeneração acelerada? Minha energia foi minada do meu corpo quando as feridas desapareceram.
Eu não sabia até agora, mas finalmente entendi os mecanismos de regeneração. Como o nome sugere, a habilidade acelera o processo de cura de pequenos ferimentos ao consumir minha vitalidade. Claro, não faria muito contra ferimentos potencialmente fatais. Mas já estou curado o suficiente para lutar novamente. Não preciso usar nenhuma das minhas poções. Pelo menos, ainda não. Eu consideraria usá-los se estivesse em apuros mais tarde. Ainda ofegante, converti a alma em estatísticas extras, aumentando permanentemente suas estatísticas usando as almas em cativeiro. Força aumentada em 2. Agilidade aumentada em 3. Vigor aumentado em 4. Número de almas em posse a 0,5. Ao contrário da alma do orc trabalhador, a alma do orc guarda também aumentou minha resistência. Quando um peso da resistência extra foi retirado do meu corpo, percebi algo. A taxa na qual minha força está aumentando diminuiu. Mas foi muito fácil adivinhar por que isso estava acontecendo. Minhas estatísticas estavam começando a atingir níveis onde não era possível aumentá-las facilmente. Foi uma surpresa agradável. Isso significava apenas que eu estava ultrapassando os limites de um ser humano normal. Uf, uf. Conteúdo patrocinado. Eu ofeguei enquanto olhava em volta com a espada e o escudo na mão. Na fração de segundo necessária para matar aqueles orcs, o fogo se espalhou até a entrada e a bloqueou completamente. Bom. Isso significava que os orcs caçadores não poderiam entrar por esta entrada. Eles teriam que percorrer o caminho mais longo se quisessem chegar até aqui. Claro. Isso também se aplica a mim. Percebi que também estava em uma posição da qual não poderia escapar facilmente agora. Eu tenho as 2 almas orcs indo para mim. Eu até matei um guarda-orc, então isso está indo melhor do que planejei. Eu estava inicialmente preocupado que o aumento das estatísticas parecesse estranho ao meu corpo, mas parecia estranhamente natural. Talvez seja porque minhas estatísticas ainda não são muito altas. De qualquer forma, não me senti nada mal. Custaria o teste se eu precisasse de mais tempo para me acostumar com essas novas estatísticas. Cheque. SH Shake. Shake. SH Shake. 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 Um grupo de orcs saiu da entrada. Havia um velho orc no centro do grupo, como se estivesse sendo protegido. Esse é provavelmente o chefe. Eles pareciam me reconhecer como uma ameaça, pois estavam armados com arco e flecha, espadas de pedra e lanças. Bem, seria mais estranho se eles não soubessem de toda a comoção que causei. Obrigado por se agrupar para mim. Havia apenas cerca de 5 inimigos. E apenas um dos 5 tinha um emprego relacionado com a batalha. Os orcs trabalhadores não eram muito perigosos, mesmo que estivessem segurando uma arma. Então, tá. Enquanto os orcs ainda estavam absorvendo a situação, corri para aproveitar a oportunidade. Com minhas estatísticas atuais, tive a sensação de que conseguiria superar essa batalha. SH. Um dos orcs apontou sua flecha para mim. Uau! Foi rápido. Olhando para a velocidade e precisão da flecha, o orc parecia ter alguma experiência com o arco. Não era algo que eu pudesse evitar com minhas estatísticas atuais, mas meu escudo não era apenas para exibição. Conteúdo patrocinado. Tim. SH. Levantei o escudo e acertei facilmente a flecha. O orc empunhando o arco estava claramente perturbado, mas eu não. Eu rapidamente cortei minha lâmina no pescoço do orc que empunhava o arco e cortei. Shake. Os orcs próximos apontaram suas espadas e lanças para mim sem sucesso. Foi honesto, previsível e desleixado. O único alvo deles era meu coração.
Dei um passo para trás e segurei meu escudo contra o peito. Os orcs trabalhadores tendiam a ter pouca ou nenhuma experiência de batalha e confiavam apenas em sua força natural. Espiga. Por outro lado, embora eu esteja apenas começando a ficar mais forte, tenho estudado técnicas de batalha nos últimos 7 anos. Então não foi muito difícil bloquear seus ataques. Nossa! Os orcs pareceram surpresos que seus ataques foram bloqueados. Isto é o que aconteceu com a maioria das pessoas que não têm experiência em luta. O mesmo acontece com os orcs. Esboço. Eu balancei minha espada enquanto suas lanças e espadas ricocheteavam em meu escudo. Incapaz de reagir devido ao recuo, uma linha vertical vermelha se formou no estômago do orco. Puaak! Seu estômago se partiu e vomitou os órgãos internos. Mesmo isso não despertou nenhuma emoção em mim. Mais precisamente, ainda não tive tempo de sentir nada. Embora eu tenha cuidado do orc da lança, o orc da espada ainda estava de pé. Sentir algo era um luxo que eu não poderia me permitir em batalha. Tudo o que preciso fazer é manter a calma. Dei um passo para trás para recuperar o fôlego. Depois de limpar o sangue respingado em minhas bochechas, corri em direção ao resto dos orcs. Fingindo recuar e depois voltando correndo. O inexperiente orc trabalhador não conseguiu nem reagir a isso. O guarda-orc percebeu isso e finalmente desistiu de pairar sobre o chefe, mas já era tarde demais. Shin. Quando cortei a garganta do último orc trabalhador, o orc guarda soltou um rugido cheio de raiva. Seek! Era como se o seu olhar assassino dissesse. Conteúdo patrocinado. Vou cortar você em 2. Ele bateu com sua espada larga, com a intenção de cortar o escudo. Meus instintos me disseram que meu escudo rank não resistiria a esse golpe. E mesmo que isso acontecesse, quebraria o pulso esquerdo que segurava o escudo. Eu seria capaz de lutar sem minha mão esquerda? Não, eu não teria a menor chance. Se eu não conseguisse bloqueá-lo, teria que redirecioná-lo. Inclinei meu escudo para que a lâmina da espada larga deslizasse. No passado, eu não teria conseguido fazer isso, mas agora era diferente. SKKKKKK. Xixi. Quando o peso da espada puxou o orc para o chão, eu apunhalei a minha em seu abdômen. PSHH. O sangue manchou a armadura de couro perfurada enquanto eu puxava a espada para dar outro golpe. Shua! Ele apertou o estômago enquanto dava um passo para trás. SHIEK. Seus joelhos tocaram o chão enquanto seus gritos gaguejantes cessavam. Estrondo. Ele caiu de cara no chão e eu enfiei minha espada em sua cabeça novamente. Eu não poderia abaixar a guarda ainda. Os músculos do orc guarda finalmente relaxaram quando o corpo sem vida caiu no chão. Agora o chefe orc era tudo o que restava. Então. SHE. S-Shake. O chefe aterrorizado segurou seu cajado e continuou a murmurar baixinho. Quando a divagação parou. Boss. Uma bola de fogo gigante apareceu na frente do chefe. Foi só então que percebi o que o chefe orc estava fazendo. Eu estava me perguntando por que o guarda ficou parado até o fim. Eles estavam apenas protegendo o chefe até que ele tivesse tempo suficiente para terminar seu encantamento. Os orcs trabalhadores estavam lá apenas para me manter ocupado. Claro, eles só fizeram isso porque não esperavam que eu matasse nenhum deles. Eu sabia que o orc caçador mais experiente se tornaria o chefe, mas eu não esperava que fosse esse o caso. Por que um orc seria um mago? Isso não mudou o que eu tinha que fazer. Broxo. Conteúdo patrocinado. Agachei-me com todo o corpo e me escondi atrás do escudo enquanto a bola de fogo era lançada em minha direção. Isso não foi muito eficaz. Bom. Com o impacto no escudo,
minha visão ficou vermelha. Cada centímetro da minha pele queimou enquanto o cheiro de carne queimada enchia o ar. Mesmo assim. Fiquei parado com toda a minha força mental. Eu não percebi o quão doloroso era ser queimado vivo. Chegou ao ponto em que eu preferia arrancar a pele queimada de mim mesmo. Com uma dor agonizante, lentamente dei um passo à frente. Foi a única coisa que pude fazer neste momento. Conquista suportador do fogo desbloqueada. Habilidade resistência ao calor gerada. Algumas mensagens apareceram, mas eu não tinha ideia do que diziam. Eu não conseguia pensar em nada além de ficar consciente. Eu sabia de uma coisa com certeza. SZZZZZ. Eca. Uagre. Eu sobrevivi. Baixei meu escudo e olhei diretamente para o chefe. Com tanta intimidação em minha voz, reuni. Você está morto, porra. Mesmo que eu mal conseguisse respirar, ainda conseguia dizer essas palavras. O chefe pareceu compreender apesar da barreira linguística e recuou com medo. Seu rosto empalideceu lentamente enquanto ele olhava ao seu redor. SH. Ele percebeu que não havia para onde escapar, pois estávamos cercados por fogo por todos os lados. A esperança fugiu de seus olhos quando sua chance de escapar diminuiu para zero. Arrastei meu corpo que mal se movia enquanto mal segurava o punho da minha espada. O chefe orc ficou ali, paralisado de medo. Leia os capítulos mais recentes em wuxiaold.site only. SH. Rachadura. O chefe orc soltou seu grito final quando eu parti sua cabeça ao meio. Parabéns! Você superou o andar 2 da Torre das Provações. _______. Conteúdo patrocinado. Capítulo 8, Crescimento, TUM. Conteúdo patrocinado. Parabéns! Você superou o andar 2 da Torre das Provações. Como recompensa, você recebeu o item capa do assassino, D. Como recompensa, você recebeu o item adaga obsidiana, e mais, Como recompensa, você recebeu a 2000 pontos. Como recompensa bônus, você recebeu a habilidade tolerância à dor, D. Como recompensa bônus, você recebeu o 1000 pontos. Por favor, vá para a área de espera. Minha cabeça estava girando. Senti mensagens aparecerem, mas não tinha certeza. A regeneração acelerada nem estava funcionando porque os ferimentos eram muito graves. Acenei com a mão para afastar as mensagens. Eu sempre poderia olhar as mensagens na sala de espera. Mas não esses. Os restos em chamas dos cadáveres dos orcs. Toda a minha atenção estava focada na névoa negra emitida por seus corpos em chamas. Eu estaria perdendo se não absorvesse todos eles. Mas eu estava em um ponto em que não seria inesperado simplesmente desmaiar. Tive que tomar algumas medidas de emergência. Eu lentamente alcancei meu inventário para pegar uma poção. Poção de regeneração. Um item que cura pequenos ferimentos quando pulverizado. Tirei a tampa e derramei a poção na minha cabeça. Respingo. As gotas da poção escorrendo pelo meu corpo deixaram um rastro de dor ao cair no chão. Presumi que fosse eficaz porque aos poucos estava recuperando meus sentidos. Tudo o que preciso é poder me mover. Sairei da floresta assim que absorver os espíritos. Arrastei meu corpo como um zumbi para a neblina. Eu tive que fazer isso antes de desmaiar. Você absorveu a alma do orco. Você absorveu a alma do orco. Você absorveu a alma do orco. Número de almas em posse, o 55. Conteúdo patrocinado. Proficiência aumentada em 42%. Me virei assim que terminei de absorvê-los.
Eu poderia esperar para convertê-los mais tarde. Von. Desabei no portal azul que apareceu onde o chefe estava. Indo para a sala de espera. Perdi a consciência quando uma onda de alívio percorreu meu corpo. Asterisco, asterisco, asterisco. Acordei no chão da sala de espera. Eu ainda estava um pouco tonto quando acordei, mas não estava cansado mental ou fisicamente. Levantei-me e examinei meu corpo. Todos os ferimentos e queimaduras que sofri lutando contra os orcs desapareceram. Mas não posso mais usar este escudo. O escudo que eu segurava não passava de um pedaço de lixo agora. Estava quebrado e rachado sem possibilidade de reparo. Não havia como bloquear nada nesse estado. O impacto do último ataque foi demais. O escudo pode ter sido capaz de bloquear os ataques dos orcs guardas, mas não teve chance contra a magia do chefe. Pelo menos salvou minha vida. Ele fez seu trabalho antes de quebrar. Se eu tivesse pegado aquela bola de fogo diretamente, talvez não estivesse aqui agora. Devolvi o que restava do escudo ao inventário e abri a boca. Julgamento. Teste do terceiro andar começando em 23h21. Fiquei desmaiado por cerca de 1 hora. Não enquanto eu pensava. Eu tinha me esforçado além dos meus limites físicos e mentais, então não foi tão surpreendente. Pelo menos a sala de espera é bastante eficaz. Mesmo que meu corpo ainda esteja quente por causa das dores fantasmas. Eu saí muito fácil se você pensar bem. Se fosse mais sério, eu teria morrido sem sequer absorver as almas. Ah, eu absorvi essas almas. Número de almas em posse, 5. Uau, não perdi uma única alma. Achei que teria perdido pelo menos 1 ou 2 deles. Acho que deveria me dar um pouco mais de crédito. Depois de verificar as almas, atualizei todas as outras mensagens que perdi. Todas as mensagens sobre resistência ao calor e à dor, bem como todas as mensagens de recompensa. Conteúdo patrocinado. Não pude deixar de sorrir olhando para a lista de recompensas. Eu também tive uma quantidade absurda de pontos. Inventário. Um item que eu nunca tinha visto estava ocupando o primeiro espaço. Capa do assassino. Nota: D. Oculta todos os tipos de presença em 10%. Uma capa especialmente desenhada para a guilda de assassinos. Enquanto a agilidade estiver abaixo de 50, aumenta em mais 5. Ao inserir mana, o usuário pode aumentar sua velocidade de movimento em 15% por 1 minuto. A habilidade ativa pode ser usada novamente após um tempo de espera de 24 horas. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Mesmo de relance, eu poderia dizer que estava dominado. Essas recompensas são insanas. Isso me deu a recompensa pelo assassinato, embora eu não tenha assassinado o chefe. O bônus padrão já era incrível com o bônus de velocidade de movimento e apagamento de presença. Isso já é bom o suficiente, mas a habilidade ativa? Ao inserir mana, o usuário pode aumentar sua velocidade de movimento em 15% por 1 minuto. Este é o bônus mais louco. Mesmo que o tempo de espera seja um pouco longo. Mas isso não foi tudo. Adaga obsidiana. Nota: e mais. Velocidade de reação mais 5%. Velocidade de ataque mais 10%. Uma adaga que emite mana escura, forjada em aço preto. Tem aproximadamente 60 centímetros de comprimento e não fica cego facilmente. Não é tão bom quanto a capa, mas ainda é alguma coisa. Diz que é uma adaga, mas é longa o suficiente para ser uma espada de uma mão. Não há queixas lá. É a arma perfeita para ser usada de diversas maneiras. Balancei a lâmina algumas vezes como prática. Era uma reminiscência do céu noturno. Uau! Eu podia ouvir a nitidez da lâmina.
Incomparável com a espada que recebi do tutorial. A decisão foi fácil. Era hora de substituir a espada do tutorial. Conteúdo patrocinado. A espada do tutorial não tinha uma nota anexada quando a comprei, mas a adaga obsidiana e mais era claramente a arma de classificação mais alta. A espada também estava bastante enferrujada e cega por causa de todo o sangue. Vou apenas mantê-lo no inventário por enquanto. Isso deve ser tudo para todos os equipamentos. É hora de testar as habilidades agora. Habilidade: resistência ao calor, TF. Proficiência: 5%. Efeito: todos os danos sofridos por ataques de chamas são reduzidos em 7%. Uma habilidade de resistência ao calor que obtive com uma conquista. Habilidade: resistência à dor, D. Proficiência: 4%. Efeito: após um impacto forte o suficiente, reduz temporariamente toda a dor sentida em 15%. E a resistência à dor que recebi como recompensa bônus. Eles não eram ruins, mas um pouco decepcionantes. Eu teria preferido uma arma ou habilidade ofensiva, mas estou usando pouco conhecimento sobre armas que consigo reunir, mas há uma grande diferença entre uma habilidade com armas e tudo o que estou fazendo. É um pouco desanimador para algo pelo qual arrisquei minha vida. Pelo menos eu peguei a capa e a adaga. Habilidades de resistência não são muito econômicas no início. As pessoas dizem que eles são basicamente inúteis até que você aumente a classificação para D+. Claro, pode ser diferente de pessoa para pessoa. Eles não sobem de classificação facilmente, a menos que eu me machuque, então não é muito compatível comigo. Só posso treiná-lo em uma situação de risco de vida. A única coisa utilizável era a resistência à dor. Talvez seja porque foi uma recompensa bônus, mas é uma habilidade de nível D. Depois de um tempo, comecei a me perguntar. Os outros também passaram. Havia caçadores na mistura, então eu não deveria estar muito preocupado. Eu tive um pensamento no meio do segundo julgamento. O objetivo do meu julgamento foi o assassinato. O julgamento seria encerrado após matar o antigo chefe orco. Eu poderia ter pensado que era fácil se não pensasse muito nisso. Mas o chefe aparentemente fraco acabou por ser um mágico. E se eu tivesse entrado no quarto dele sem saber? Os mágicos geralmente fortalecem suas oficinas. Supondo que seu quarto fosse sua oficina, ele definitivamente tinha algum tipo de medida anti-intrusão. Isso definitivamente teria terminado mal para mim. Teria sido mais perigoso se eu atacasse no meio da noite. Os caçadores de orcs teriam se acumulado e tornado o julgamento impossível. Conteúdo patrocinado. Só sobrevivi porque não tentei um assassinato, mas não havia garantia de que os outros seguiriam o exemplo. Abri a comunidade para ver como foi para os outros. Você entrou na comunidade. Dificuldade: difícil. Comunidade do terceiro andar, 1977-2531. Kim Seung-gun, porra, eles tornaram isso possível. E Sukjin, todos realmente morreram. Seriamente? Imagens de Invoke, e não, ainda tem um monte de gente no segundo andar. Kim Seung-yeon, que porra é essa? Por que havia um monstro rank C no segundo andar? Kang Sun-woo, quase não sobrevivi usando minha habilidade inata. Caramba! Ainda bem que meu braço voltou a crescer. Kim Se-hoon, o número total de pessoas caiu quase pela metade. Uma boa parte de nós morreu. Como previsto, o número de pessoas na comunidade caiu pela metade. Mas a parte mais importante veio depois. E Sukjin, espere. Vocês tinham monstros rank C? Eu só vi toneladas de goblins. Kim Seung-gun, eu fiz um Lich invocar uma quantidade absurda de esqueletos. Que duendes! Kim Se-hoon, nem.
Eu só tive que sobreviver por 3 dias desta tribo orc. Kang Sun-woo, tive que lutar contra um bando de orcs 1 contra 1 em algum coliseu. Lee Aeon, todos enfrentaram um julgamento diferente. Acho que todos passaram por suas próprias provações individuais. Mas todos pareciam pensar que era excessivamente difícil. Bem, não fiquei surpreso ao descobrir nada disso. Kim Seung-gun, o que havia de tão bom em mim que eles me queriam aqui? Kang Sun-woo, eu gosto de como estamos crescendo rápido haha, mas eu era mais forte mesmo assim. Yoon Suk-jin, não sei, cara. Eu era um cara normal antes disso. Eu só quero voltar. Kim Seung-gun, vai demorar muito para eu voltar onde estava antes. Lee Chang-suk, e suspiro, haverá alguma maneira de voltarmos à Terra? Todos na comunidade começaram a discutir como voltar à Terra. Claro, há uma maneira de descobrir. Você só precisa perguntar ao administrador. Eu só não queria desperdiçar uma pergunta. Mas essas pessoas pareciam não se importar mais. Kang Sun-woo, não é a hora de usarmos nossas perguntas. Kim Seung-gun, acho que sim. Deveríamos perguntar sobre retornar à Terra e recuperar nossos poderes. Yoon Suk-jin, vamos todos compartilhar todas as informações que encontrarmos aqui. Vou perguntar sobre o retorno à Terra. Kang Sun-jin, boa ideia. Vou perguntar sobre restaurar nossos poderes. Lee Chang-suk, vou perguntar como as recompensas são calculadas nos testes. Pensei em participar, mas desisti. Vou ficar parado. A maioria das pessoas pareceu concordar comigo e adotou uma abordagem mais espectadora. É uma decisão inteligente. Você tem mais a perder ao avançar do que ganhar algo valioso. Yoon Suk-jin, o administrador respondeu. Lee Chang-suk, é sério? O que aconteceu? Kim Seung-gun, temos que subir até o topo desta torre. Kang Sun-woo, senhor, por favor. Compartilhe a notícia conosco, bom senhor. A comunidade foi inundada com mensagens. Yoon Suk-jin, e há uma maneira de voltar atrás. Yoon Suk-jin, veja como. Um método para retornar à Terra começou a aparecer na comunidade. Leia os capítulos mais recentes em wuxiaold.site only. ______. Conteúdo patrocinado. Capítulo 9, Crescimento, 2. Conteúdo patrocinado. Yoon Suk-jin, basicamente, você pode voltar para a Terra assim que chegar ao 5º andar. Kim Seung-gun, é onde a torre termina. Yoon Suk-jin, vendo que disseram que o sistema se expandiria no 5º andar, provavelmente não. Park Chan-suk, e uma expansão. Yoon Suk-jin, e acho que eles estão planejando adicionar mais comandos e começar a vender um item chamado Pedra de Retorno. Parecia que mais coisas seriam desbloqueadas no 5º andar. Prestei mais atenção ao chat. Yoon Suk-jin, a pedra que você pode comprar no 5º andar só permitirá que você retorne temporariamente. Kim Seung-gun, eles te disseram quanto custaria. Yoon Suk-jin, e não. Eles queriam que eu usasse outra pergunta, então parei. Lee Aeon, então nunca poderemos voltar para a Terra permanentemente? Yoon Suk-jin, e não, ouvi dizer que há outro item para isso no 8º andar. Kang Sun-woo, e então não há como voltar atrás ainda, caramba. A conversa cessou quando todos ficaram sombrios. Eu vi isso como uma grande vitória. Portanto, há uma maneira de voltar. Era tudo que eu queria desde que entrei na torre. Igual a todos os outros. Contanto que você chegue ao 8º andar, você poderá voltar. Mas por que é que? A notícia não me deixou muito feliz. Kang Sun-woo, tudo bem. É a minha vez de espalhar algum conhecimento. Mais informações começaram a aparecer na comunidade.
Kang Sun-woo, basicamente, não é possível recuperar suas habilidades, mas você pode crescer muito rapidamente escalando a torre. Lee Chang-suk, perguntei como as recompensas foram calculadas. Yoon Suk-jin, ei, vamos lá. Lee Chang-suk, assim, todos recebem seus próprios testes individuais e você recebe recompensas bônus dependendo de quão especial foi seu método de compensação. Kim Seung-gun, isso é mais simples do que eu pensava. Todos começaram a compartilhar o que descobriram à torto e à direito. Eles poderiam estar cobrando pontos por isso? Porém, nenhuma única pessoa tentou vender nada. Eles estavam todos muito preocupados com a ideia de voltar para casa. Lee Ayeon, acabei de perguntar sobre a expansão e recebi uma resposta. Lee Seung-jin, isso foi rápido. O que eles disseram? Lee Ayeon, a partir do 5º andar, eles venderão mais armas e também mais itens, como a pedra de retorno. Lee Ayeon, e eles até venderão habilidades a partir do 8º andar. Lee Seung-jin, e eles vão vender habilidades. Acho que não deveria ficar surpreso. Yoon Suk-jin, a expansão é só isso? Lee Ayeon, não, acho que eles também estão adicionando um novo sistema chamado divergência. O que eles chamavam de divergência era simples. O julgamento baseado em narrativa. Conteúdo patrocinado. O julgamento baseado em batalha. O ensaio baseado em estratégia. No 8º andar você escolhe uma dessas divergências. Essencialmente, isso determinaria a maneira como você escalaria a torre. Lee Ayeon, depois de escolher uma divergência, você receberá o julgamento relevante. Se você escolhesse o julgamento baseado em narrativa, você desempenharia um papel dentro de uma história. Os testes baseados em batalha seriam principalmente erradicação ou ataque. E as provas estratégicas consistiriam em desafios que poderiam envolver os demais desafiantes, como a captura da bandeira. Eu poderia imaginar como todos eles se sairiam além dos julgamentos narrativos. Yoon Suk-jin, e mesmo que você planeje sair no 8º andar, ainda não sabemos quanto caro o item seria. Kang Sun-woo, droga, acho que preciso começar a economizar. Park Chan-suk, você pode morrer se for muito mesquinho com isso. Tome cuidado. Kim Seung-gun, talvez você precise continuar subindo na torre para economizar pontos suficientes. Lee Ayeon, e sim. Não consegui descobrir mais nada. Lee Jin-woo, não gosto de ter que enfrentar outros desafiantes. Park Chan-suk, e eles provavelmente não deixarão o lado perdedor sobreviver. Lee Jin-woo, eu nem sei por que isso é uma opção. Pelo que parece. O administrador não parecia querer nos dar o panorama completo. Eu deveria levar isso em conta quando fizer minhas perguntas. Não havia muito mais para sair da comunidade depois disso. Kim Dong-gil, acho que entendo o sistema de divergência agora. Yoon Suk-jin, e acho que descobrimos o máximo que podíamos neste momento. Kim Seung-gun, acho que todo o resto depende de nós agora. Lee Seung-jin, droga, as outras dificuldades provavelmente já foram resolvidas. Oh Chon-suk, sim, somos os únicos que ainda estão presos aqui. Desliguei a comunidade quando as conversas se tornaram irrelevantes. Por que não estou tão feliz em descobrir que podemos ir para casa? Se eu pudesse voltar, seria um caçador de primeira classe. Usando minha habilidade inata, eu seria capaz de percorrer masmorras absorvendo almas para ficar mais forte. Provavelmente posso até me tornar um caçador rank A. Mas isso não me agradou. Acho que a ganância humana não tem limites. Esta foi a primeira vez que tive a oportunidade de crescer. Eu queria ficar mais forte. Eu queria subir mais alto. Um sorriso escapou do canto da minha boca. Estou tentando me matar? Eu tive que sair dessa. Tapa. Recomponha-se. Dei um tapa no rosto para recuperar a compostura.
Os desafios do quinto e oitavo andar eram um problema para o futuro. Posso nem sobreviver ao terceiro andar. Conteúdo patrocinado. Eu tive que me concentrar. Vou pensar nesses andares quando chegar neles. O mais importante era permanecer vivo. An Sung Jeon. Força, A16, resistência, 11. Agilidade, 11, mana, 8. Habilidade inata, necromancia, TF. Habilidade, regeneração acelerada, I+, resistência ao calor, TF, resistência à dor, D. Isso é mais parecido. Foi muito melhor do que no tutorial, onde todas as estatísticas estavam abaixo de 10. Mas eu não sabia se isso seria suficiente para os andares mais altos. Eu precisava ficar mais forte. Habilidade inata, necromancia, TF. Proficiência, AN 65%. Efeito básico, A capaz de absorver as almas dos mortos e controlá-las à vontade. Efeito extra, TUM, capaz de aumentar permanentemente as estatísticas dependendo da natureza e classificação da alma. Efeito extra, 2, capaz de armazenar almas para uso posterior. A capacidade de armazenamento de almas depende da classificação da habilidade. A proficiência da minha habilidade inata estava chegando perto de 100%. Isso significava que estava quase na hora de minha habilidade inata evoluir novamente. Quando atingir 100%, ele deverá ser classificado como uma habilidade de classificação e então deve ganhar alguns efeitos extras. Isso foi o que os outros jogadores disseram quando suas habilidades inatas aumentaram. Em breve vou precisar de algo um pouco melhor do que apenas absorver almas. Mais ainda porque minhas estatísticas não estavam mais aumentando tanto, mas eu não estava muito preocupado com isso. Eu sempre poderia encontrar mais monstros para lutar. A necromancia tornava o usuário cada vez mais forte quanto mais você lutava. Eu seria capaz de classificá-lo desde que estivesse bem preparado para o terceiro teste. Comecei absorvendo todas as almas que tinha, aumentando permanentemente suas estatísticas usando as almas em cativeiro. Força aumentada em 9. Agilidade aumentada em 14. Vigor aumentado em 10. Mana aumentada em 6. Número de almas em posse, a 0,5. O poder transbordou em meu corpo. No passado, eu me sentia com mais energia do que antes, mas isso era diferente. Eu senti como se meu corpo não soubesse o que fazer com todo o poder excedente. Satisfeito, abri minha janela de estatísticas. An Sung Jeon. Força, AN 27, resistência, AN 25. Agilidade, AN 28, mais 5, mana, AN 13. Habilidade inata, necromancia, TF. Habilidade, AN regeneração acelerada, I+, resistência ao calor, TF, resistência à dor, D. Conteúdo patrocinado. As 3 estatísticas que afetaram o corpo físico estavam todas acima de 20 agora. Não só isso, mas eles também estavam prestes a chegar aos 30. Minha agilidade já ultrapassa 30 se você contar o bônus do item. Eu provavelmente poderia matar um orc com minhas próprias mãos agora. Aderência. Eu me impulsionei contra o chão e pulei o mais forte que pude. Eu me empurrei do teto e caí de volta no chão. Depois de um total de 4 viagens de ida e volta, eu nem estava em fase. Parecia mais um aquecimento para mim. Estou começando a me sentir cada vez mais desumano. Meu corpo parecia mais uma arma viva agora. Especialmente considerando que as estatísticas estavam bem equilibradas. Embora ainda não estou muito acostumado com isso. Com tanta força, não consegui controlar meu corpo adequadamente. Mas eu deveria ser fisicamente superior a um orc comum. Contanto que eu pudesse me acostumar com isso, eu provavelmente posso enfrentar um monstro rank D1v1. De qualquer forma, eu nunca deveria baixar a guarda.
Um erro pode custar-me a vida. Teste do terceiro andar começando em A18H32min. Acho que já é hora de começar a treinar novamente. Eu não poderia ser arrogante só porque ganhei uma batalha. Primeiro, comprei outro escudo. Escudo de madeira morta, D. Custo, a 2.100 pontos. Explicação: um escudo feito por um mago negro a partir de um pedaço de madeira morta. Ativa um buff quando a vida cai abaixo de um limite. Isso deve ser suficiente. Eu tinha pontos suficientes de sobra. Você comprou o Deadwood Shield, D. 2.100 pontos deduzidos. Saldo restante 1.275. Custou-me um bom dinheiro, mas estava tudo bem. Ainda me restava muito da recompensa do segundo teste. Escudo de madeira morta, D. Nota, D. Um escudo redondo violeta que um mago negro forjou para o Berserker. Feito de madeira morta de qualidade que não quebra facilmente e absorve impactos. Aumenta a velocidade de ataque após perder certa quantidade de vida. Aumenta a força após perder certa quantidade de vida. Dizia que um mago negro forjou isso, então fazia sentido que os efeitos fossem bem assustadores. Os efeitos devem ser bastante úteis nos testes. Feito para um Berserker, hein? Conteúdo patrocinado. Acho que é isso que sou agora. Eu tive que lutar sem parar se quisesse continuar vivo nessas batalhas. Isso era distração suficiente no momento. Coloquei todo o equipamento e comecei a treinar. Técnicas de escudo e adaga, além de se acostumar com esse novo corpo. Também tive que verificar os efeitos da capa do assassino. Você só poderia usar as habilidades ativas passando um pouco de mana através delas. Tenho que praticar um pouco porque acabei de começar a usar mana. Dessa forma, eu poderia usá-lo em batalha com mais naturalidade. Teste do terceiro andar começando em 17 horas e 12 minutos. Mergulhei no treinamento com meu novo escudo. Havia muito que aprender agora que meu alcance ficou muito menor com a adaga. Mas quanto mais eu treinava, mais eu me divertia. Fiquei mais acostumado com a adaga e minha força desumana. Eu nunca poderia ter me imaginado assim no mundo exterior. Só esse fato fez com que o treinamento fosse agradável. Na verdade, isso é muito legal. Ver minhas estatísticas aumentarem lançou uma nova luz sobre o treinamento repetitivo. Não foi como se de repente eu tivesse me tornado um prodígio da esgrima ou algo assim, mas ainda estava em êxtase por ter me tornado tão forte. Meu coração estava batendo forte no peito e todo o meu corpo esquentou. Eu me senti vivo o tempo todo. Talvez eu estivesse enlouquecendo lentamente. Era normal me sentir assim quando poderia morrer a qualquer momento? Talvez fosse. Você nunca sabe o que tem até que esteja prestes a perdê-lo. Esta também foi a primeira vez que tive algum potencial no meu futuro como caçador. As estatísticas, habilidades e habilidades inatas. Talvez seja porque eu nunca tive todas as coisas que os outros consideravam garantidas. Tudo que eu precisava pensar era em sobreviver ao terceiro julgamento. Enquanto eu me perdia em pensamentos e treinamento, uma mensagem apareceu. Teste do terceiro andar começando em 0 segundos. Tempo esgotado. Era hora de começar a subir a torre novamente. Você aceita o teste do terceiro andar? Leia os capítulos mais recentes em wuxiaold.site only. SM. É hora de testar os frutos do meu treinamento. Underline, 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 underline. Conteúdo patrocinado. Capítulo 10, Crescimento, 3. Conteúdo patrocinado. Entrei no terceiro desafio assim que o tempo de espera da capa do assassino acabou. Não havia mais nada que eu pudesse fazer para me preparar. Para sobreviver e retornar à Terra, tive que fazer isso agora.
Entrando no andar 3 da Torre das Provações. Dificuldade: difícil. O objetivo do seguinte julgamento é batalha. Desejamos ao desafiante um final satisfatório para sua escolha. Um átrio molhado apareceu quando entrei no portal. Era uma caverna aparentemente normal com pequenas poças de água. Um pequeno buraco no teto deixava um brilho de luz solar entrar no centro da caverna. O teste do terceiro andar começará em breve. Condição de sucesso do teste: mate o Sentinela das Trevas. Condição de falha no teste: a morte do desafiante. Recompensa de sucesso no teste: o Elixir de Aço, C. Pena de falha no teste: a morte. Olhei ao redor depois de ver a mensagem. Não consigo nem imaginar o que é uma Sentinela das Trevas. Não havia nada com esse nome no banco de dados da Associação de Caçadores. Outra coisa. Não vejo nada que possa ser chamado de Sentinela das Trevas. Isso significou: poderia estar escondido. Segurei meu escudo com força enquanto caminhava para o centro da caverna. Eu não sabia de onde isso viria. Minha guarda tinha que estar alta o tempo todo. Então, a Sentinela das Trevas aparecerá em 10 segundos. Olhei fixamente para a mensagem. Eu já vi isso em algum lugar. Acabei de lembrar onde vi a mensagem pela última vez. O tutorial de teste. Parecia que isso foi há muito tempo. Isso significava que o inimigo ainda não havia surgido. Isso foi mais pressão psicológica para mim. Uma coisa seria se estivesse escondido, mas agora estaria surgindo em algum lugar totalmente aleatório. Isso é muito mais precário. Mas não havia muito que eu pudesse fazer sobre esta situação. Mantive minha guarda alta e esperei pacientemente por 10 segundos. A Sentinela das Trevas está surgindo agora. Um grito perfurou meus tímpanos quando a mensagem apareceu. Suar. O som do ar se aproximando pela esquerda. Eu torci meu corpo e coloquei meu escudo. Crang. O choque paralisou meu braço mesmo através do escudo. Eca. O ataque foi forte o suficiente para arrancar um gemido de mim. Entrei em pânico por um segundo, mas voltei à minha posição. Então. Conteúdo patrocinado. Derrote o Doppelganger, Sentinela das Trevas. A Sentinela das Trevas de que o sistema falava finalmente se mostrou. Uma figura escura e sombria oscilava sob a luz do sol. SHHHHH. Era semelhante a uma pessoa. Como uma massa negra tentando desajeitadamente se parecer com um humano. E o escudo e a espada na mão. Está me copiando. A figura sem olhos, nariz e boca me assustou um pouco. Esta foi a primeira vez que enfrentei algo sobre o qual não tinha informações. Isso significa que nenhum outro caçador enfrentou esse monstro antes. Só isso já fez os cabelos da minha nuca se arrepiarem. Enfrentar um inimigo desconhecido era uma grande desvantagem. Abaixei meu corpo e o escondi atrás do escudo. Eu estaria em desvantagem se desse o primeiro passo. Mas o Doppelganger também permaneceu no lugar. Como se não fosse um ser vivo. É um monstro inteligente? Isso não é bom. A maioria dos monstros agem puramente com base no instinto, mas monstros acima do rank C começam a ganhar inteligência. O segundo andar tinha até um mágico. Realmente me ocorreu que essa era a dificuldade mais difícil. Após cada tentativa, eu podia sentir que estava avançando em direção à morte. Deve ser assim que é andar na corda bamba. KRR, KRRRR. A área facial escura do sósia se abriu e revelou uma boca. Quando seu rosnado baixo expôs as presas irregularmente colocadas. Uau! O braço direito do Doppelganger estendeu-se em direção ao meu rosto.
A capacidade de diminuir a distância sem dar um passo era assustadora. Dobrei meu torso para trás com pressa para que seu braço passasse por cima de mim. Crrrrrrr. O braço arranhou as paredes da caverna e o estrondo ecoou por toda a caverna. Uma quantidade absurda de força. Por um segundo, olhei para o vazio. Uma batalha, e eu tenho que matar aquele monstro. Não era limitado pelo alcance e era fisicamente superior a mim. Isso foi completamente diferente do segundo julgamento. Minha estratégia de isolar o adversário mais forte não funcionaria aqui. 1 a 1. 1 contra 1 sem nenhuma estratégia envolvida. Minha cabeça se encheu de desespero quando percebi que essa era a única maneira de passar pelo teste. Mas... uau! Não consegui me deleitar com meus sentimentos por muito tempo antes que seu braço me atacasse novamente. O ataque foi forte demais para eu bloquear com meu escudo. Eu tive que me esquivar disso com um mínimo de movimento se quisesse reagir ao próximo ataque. Tive que me livrar de minhas dúvidas e hesitações. Inclinei minha cabeça para o lado enquanto mal conseguia evitar o ataque. Shaak. Conteúdo patrocinado. Enquanto a adaga do sósia passava pelo meu rosto. Pingar. Minhas bochechas queimaram quando senti meu sangue escorrer. Limpei o sangue do meu rosto e corri em direção ao monstro. Tenho que diminuir a distância se quiser alguma chance de ganhar. Nesse ritmo, eu me cansaria só de tentar permanecer vivo. Se eu pudesse diminuir a distância, sua mudança de forma não seria tão útil. Mas... o doppelganger parecia acolher bem o combate corpo a corpo. Não sei por que desistiu voluntariamente de sua vantagem, mas essa era a minha chance. Aproveitando a distância, dei um soco no coração do sósia. No entanto, o doppelganger não encarou isso levianamente. Com KRR, KRRRR. Ele bloqueou minha adaga usando o escudo em seu braço esquerdo. Deve ser por isso que me permitiu chegar tão perto. Mas eu esperava isso de um monstro assumindo minha forma. Não hesitei em tentar novamente. Uau! Fiz um balanço amplo, forçando o monstro a dar um passo para trás. Continuei com uma barra vertical. Clang! Bloqueou novamente com o escudo, mas não importava. O objetivo do ataque não era acertar. Bang! Chutei a perna do sósia enquanto ele estava distraído pela adaga. A maioria dos monstros perderia o equilíbrio neste momento. A perna do doppelganger vacilou, mas rapidamente recuperou a forma. Que tipo de touro? Apontei diretamente para o baseado, mas isso nem importou. Presumi que poderia não ser o mais eficaz, mas não achei que ataques físicos seriam completamente inúteis. Isso foi simplesmente inesperado. Clang! Após nossa breve conversa, me distanciei um pouco e olhei para o sósia. Suas habilidades eram loucas, mas também estava começando a copiar com mais clareza. Ele até tem a mesma postura que eu agora. Acho que não é chamado de doppelganger à toa. Quanto mais tempo essa troca durasse, mais forte esse doppelganger ficaria. Já estou em desvantagem. A capacidade de transformar e fortalecer as partes do corpo. E a inteligência para copiar as técnicas do adversário. Pode ter mais habilidades, mas isso foi informação suficiente. Se isso se arrastar, eu perco. Eu tive que terminar isso o mais rápido possível. Eu teria que jogar tudo o que pudesse nisso. Balancei minha adaga novamente quando esse fato se instalou em meu cérebro. Clang! O doppelganger bloqueou perfeitamente novamente. Parece que terminei de aprender minhas técnicas de escudo. Mas... Clang! Kang! Espiga! Clang! Não parei e continuei balançando minha adaga. Tinha que haver um limite para o impacto que ele poderia suportar.
Conteúdo patrocinado. Se eu pudesse colocar pressão contínua sobre esse cara, isso poderia mostrar uma abertura. Tung. Minha teoria logo se mostrou correta. O escudo caiu para trás após incontáveis golpes. Eu rapidamente apunhalei no coração assim que minha chance chegou. Um golpe limpo. Puar. Um líquido turvo jorrou do buraco recém-formado. O doppelganger tropeçou para trás por um segundo, mas recuperou a posição. Parecia um pouco chocado, mas não ao ponto de sua vida estar em perigo. O buraco no doppelganger já se fechou. Mas não parecia completamente inútil. O doppelganger definitivamente se sentiu ameaçado por mim agora. Isso significa que a adaga foi eficaz. E não é imune a todos os ataques físicos. Contanto que meu ataque fosse forte o suficiente para ultrapassar suas defesas. Um ataque no pescoço ou na cabeça pode matá-lo. Claro, não reagiu tão bem quanto eu queria ao ataque no coração. Mas o pescoço e a cabeça são diferentes. Poucos monstros não são afetados pela decapitação. Um sósia não deveria ser uma exceção. Isso é bom o suficiente para eu tentar. Preciso de uma oportunidade para fazer um bom ataque. Isso significava que eu teria que usar tudo o que tinha. Concentrando-me na energia do meu estômago, espalhei a mana pelo meu corpo. Movi minha mana com facilidade, assim como pratiquei na sala de espera. No passado, fazer isso exigia toda a minha energia e concentração. Afinal, mana é minha estatística mais baixa. Mas agora, usando a habilidade ativa do Assassin's Cloak, C. Velocidade de movimento mais 15%. Tempo restante de ativação a 002.002.59. Não foi tão cansativo depois que meu status de mana aumentou. Apenas a sensação de algo saindo do meu corpo. Isso exige um pouco de mim e mais nada insuportável. Isso poderia mudar a maré a meu favor. Coloquei um pouco de mana na capa e comecei a me mover. Coon. Eu levemente empurrei meu pé e meus arredores passaram por mim. Uma agilidade acima de 30 com um aumento de 15%. Um pouco desequilibrado. Mal consegui recuperar o equilíbrio enquanto voava pelo ar. Isso só foi possível através dos frutos da minha formação. Eu só tenho que fazer como fiz na sala de espera. Concentrei toda a minha atenção nas pontas dos dedos dos pés e segurei meu escudo em vez da adaga. Eu não fui arrogante o suficiente para mirar diretamente em seu pescoço. Embora se eu estivesse acostumado com essa velocidade, teria tentado abrir seu pescoço. Não só eu não estava acostumado com essa velocidade, mas também segurava um escudo. Sem mencionar que roubou todas as minhas técnicas de escudo. Então, isso é o melhor que posso fazer por enquanto. Cran. Conteúdo patrocinado. Quando o impacto do acidente me atingiu. Pi. Um barulho desconhecido encheu meus ouvidos e sacudiu meu cérebro. Mas nem tive tempo de gritar. Colidir. Todo o meu corpo tremeu e minha visão entrou e saiu. O recuo foi muito pior do que eu pensava. Ugh! Minha visão estava embaçada e minha cabeça estava me matando. Eu também não conseguia mover meu corpo. A habilidade resistência à dor está sendo ativada. Toda dor induzida ao usuário é reduzida em 15%. Essa habilidade era a única razão pela qual eu ainda estava consciente. Droga, o que há de errado comigo? Apoiei-me no cascalho frio. Estremecer. Meus braços tremiam e o sangue escorria para o chão. Devo ter batido em alguma coisa quando bati. Eu estava tonto demais para saber de onde vinha o sangue. A dor parecia vir de todos os lugares. Mas isso não importava. A habilidade regeneração acelerada está sendo ativada.
A habilidade foi ativada e comecei a recuperar alguma clareza. Embora parecesse que o tempo estava passando muito devagar. Isso deveria ter deixado um impacto no doppelganger. As chances são de que ele também estivesse debilitado agora como eu. Subi mancando para olhar ao redor. Então, esse filho da puta maluco. Eu vi o sósia tremendo no canto da caverna. Olhando para suas pernas e braços disformes, levou uma boa surra. Mesmo isso parecia estar consertado agora. Pelo menos ainda estava lutando para se movimentar no momento. Eu não tive um momento a perder. Agarrei meu escudo e adaga e corri em direção ao monstro. Ele estava se recuperando muito rápido, mas eu estava confiante de que poderia decapitá-lo antes disso. Tempo restante de ativação a 002.002.27. Eu ainda tinha algum tempo sobrando. O efeito do Deadwood Shield, D, está sendo ativado. Força aumentada em 2 temporariamente. A velocidade de ataque aumentou ligeiramente temporariamente. Bom momento. Gastar todos aqueles pontos no escudo acabou valendo a pena. A força fluiu através do meu corpo, em oposição ao doppelganger quase morto. Era agora ou nunca. Crack! Quando enfiei a adaga no pescoço do sósia. Leia os capítulos mais recentes em wuxiaold.site only. Parabéns, você concluiu o 3º andar. Finalmente. __________. Conteúdo patrocinado.